Isso é respeito, assim. Isso adquire, não é uma coisa assim. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos agradecer por isso que eu chamo de privilégio. É um privilégio estarmos aqui nesta manhã, porque quando nós lembramos que a nossa porta ali, a porta da nossa igreja está aberta, nós temos a liberdade aqui de cultuar Ti, ainda temos, de abrir a Tua palavra. E eu sempre me lembro, nessas horas, de irmãos nossos que vivem e moram em lugares onde são perseguidos, onde não têm essa liberdade. Peço, então, nesse momento, Pai, por eles, que o Senhor esteja cuidando, abençoando. E eu Te agradeço, porque temos tudo aqui para podermos Te conhecer melhor, inclusive o Espírito Santo, que é uma dádiva também nas nossas vidas. E nesse momento, então, eu clamo a Ti, Senhor, pedindo pela minha vida, pelo que eu falarei aqui nesta manhã, pedindo que o Senhor me use como um instrumento Teu, Pai. O assunto, o Senhor sabe como foi difícil para mim, como é complicado, mas confiando que o Teu Espírito Santo é quem nos capacita, Pai, eu me coloco agora nas Tuas mãos e peço que o Senhor fale ao coração de cada um também, que esse estudo seja proveitoso para o nosso crescimento, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu queria confessar para vocês que foi difícil, é difícil para mim preparar os estudos que nós temos aqui na EBD. Eu não gosto de usar a palavra aula, porque parece para mim uma palavra muito forte. Eu não me considero um professor de nada, né? E apesar de que alguns me brincam comigo, eu acho que é brincadeira me chamarem de professor, né? Eu prefiro dizer que estou aqui compartilhando algum estudo com vocês. Eu não estou ensinando nada. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. E esse estudo foi particularmente muito difícil, está sendo difícil, né, porque eu venho estudando esse assunto na medida do possível, que desde quando nós fizemos a divisão das aulas, e isso foi no finalzinho de dezembro. Então, eu venho estudando, lendo e acompanhando esse assunto, e justamente porque, para mim, é difícil, porque não é nenhuma doutrina, não é nenhuma teologia, né? Não é a gente não vai pegar aqui textos bíblicos hoje e fazer uma exegese ou usar de hermenêutica e tudo mais, que eu acho que, para mim, seria mais fácil. E eu queria fazer assim, quantos de vocês já participou de algum estudo desse assunto, ou seja, sobre o ateísmo na igreja? Quem já viveu isso alguma vez na igreja? Jonathan e o Pado. E o pastor Antônio aqui. Assim, eu já tenho uma boa janela de igreja, e eu não me lembro de ter participado de algum estudo sobre isso dentro da igreja. Você lembra disso, Andréia, na Vila Mariana? Aqui também nós nunca falamos sobre esse assunto. Na Vila Mariana, com certeza, né? Então, assim, é um desafio. É um desafio porque a gente fica pensando assim, poxa, escola bíblica dominical, e o camarada lá na frente não vai ler nenhum versículo, não vai falar nada sobre a Bíblia, né? Nós temos que estudar a Bíblia e tal. Então, são desafios que vão apresentando. E hoje eu tenho aqui o pastor da igreja, porque a classe dele não está funcionando, está aqui com a gente hoje, né, pastor? O tema é importante, então. Eu acabei de falar que eu não sou professor, mas então vamos lá, gente. Por que então esses novos ateístas, né? Como nós vimos ali no Salmo 14:1, o salmista diz que sempre houve quem negasse a Deus. Isso é uma coisa antiga, não é de hoje, né? E provavelmente sempre haverá. Mas o que acontece? Provavelmente nós nunca tivemos, vou chamar assim, de preocupação
com os ateístas até hoje, porque eles talvez fossem em número menor e talvez porque eles ficassem na deles. Não, eles estão lá, nós estamos aqui, então um não incomoda o hoje. Mas acontece que, de uns tempos para cá, surgiu uma coisa diferente, que a gente está chamando de novo ateísmo, que é essa questão de um grupo de ateus bem articulados, eles são entusiasmados e, principalmente, militantes. E eles surgiram agora e eles passaram a pregar o ateísmo. E quer ver uma curiosidade, que a Andréa que me mandou até, agora eles têm até igreja. Vocês viram isso? Gui, mostra para a gente, por favor. Uma reportagem da internet, só por curiosidade, para vocês verem como que está acontecendo aí. Oi? Dá um ESC. Conseguiu, não? Esse computador não está querendo me ajudar. Espera só um pouquinho, gente. Enquanto isso, vamos cantar. Vamos cantar enquanto isso. Deus é tão bom. Eu vou ficar devendo. É uma página de uma igreja na Inglaterra, onde o líder, né, você ocupa lá um anfiteatro, eles se reúnem, cantam músicas tipo aquelas músicas música de nova era, essas coisas assim, né? Você é um cara bonzinho, você é um cara legal. Eles recolhem ofertas, passa sacolinha, tá? E alguém dá testemunho, assim como, né, a Dalva fez hoje. Alguém dá um testemunho e eles, às vezes, convidam alguns especialistas para falar. Então, nessa reportagem que eu ia mostrar para vocês, o convidado era um médico que ia falar sobre o cérebro. E o jornalista, né, o jornalista é engraçado, né? Porque, no final da reportagem, ele fala assim, bom, eu acompanhei, né, o culto. É um culto, né, gente? Tá? E no final, várias pessoas vieram, aparece aí, né, volte sempre, não sei o quê. E o jornalista disse, infelizmente, eu não pude dizer se Deus quiser. Né? Então, é interessante, porque nós não tínhamos isso. Só coisa nova. Né? E, então, esse pessoal, eles são muito ativos agora, eles são militantes e eles estão querendo converter as pessoas. E as pesquisas recentes que nós temos nos Estados Unidos estão aumentando o número de pessoas que se dizem ateus ou agnósticos. Né?
Agora, qual é o objetivo desse pessoal? O objetivo desse pessoal é simples, é erradicar qualquer base racional para a fé religiosa e converter aqueles que creem em Deus, os teístas, né, a se afastarem da sua fé. Então, como o nosso curso ele é apologético, o objetivo do nosso curso aqui, Jesus mais que um carpinteiro, é apologético, então é necessário que nós conheçamos o que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo, para estarmos preparados para defender a nossa fé. Esse é nosso dever, nós temos que estar preparados para isso tudo, né? Então, antigamente, o que eles faziam, os ateus? Eles ficavam na deles, como eu falei. Agora não. Agora, eles não toleram a fé religiosa. Eles atacam qualquer tipo de religião. E, para eles, né, a religião não é somente uma coisa boa. Muito pelo contrário. Ela é uma coisa inventada e fabricada pelos homens, e ela é ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui o autor de um livro que ele diz que a religião envenena todas as coisas. Então, se ela envenena todas as coisas, ela tem que ser eliminada. E o objetivo deles, então, é esse. Eles criticam todo tipo de religião, tá? Mas tem uma, em especial, que eles gostam de atacar mais. Qual que vocês acham que é? Então, o cristianismo, né, é o alvo maior do ataque deles. Por que será, né, meus irmãos? Então, vocês já devem ter ouvido falar nesses 4 cidadãos aí, que são chamados de os 4 cavaleiros do ateísmo, né? É uma analogia aos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Então, esse aqui é o Richard Dawkins, né? Clinton Richard Dawkins. Ele é um etólogo e um biólogo que defende... Pois não? Eu não sei quem foi, mas surgiu. Pegou e o negócio, você procurar na internet, você vai achar lá. Qualquer coisa... Mas eu não sei a origem disso. Ele é professor emérito do New College, da Universidade de Oxford, e foi professor para a compreensão pública de ciência em Oxford, até 2008. Esse camarada ele começou a ganhar destaque em 1976, quando ele publicou um livro chamado O Gene Egoísta. Nesse livro, ele diz que a evolução está centrada nos genes, né? Ele é ateu declarado, vice-presidente da Associação Humanista Britânica, é o mais ativo de todos, né? Ele é bem conhecido no meio, é um crítico feroz do criacionismo, do design inteligente. Ele publicou um livro chamado Relojoeiro Cego, quando ele critica aquele argumento que os criacionistas usam, né, do relógio ser um produto complexo e não poder aparecer do nada, tem que ter um plano ali. Então, e agora, acho que o último livro dele é God Delusion, só que em português ficou Deus, um delírio. Eu infelizmente... Paraty, em 2009. E, então, nesse livro, ele diz que não existe um criador sobrenatural, né? A fé religiosa é uma ilusão e uma crença falsa. Esse livro dele já atingiu aí mais de 2 milhões de cópias e já foi traduzido para mais de 31 idiomas. O outro é o Sam Harris, né? O Sam Harris é um escritor, um filósofo, e agora um neurocientista americano. Ele completou o seu mestrado lá. E ele tem um livro chamado A Morte da Fé, que foi, inclusive, premiado, esse livro. Esse livro ele escreveu
atacando as religiões, e aí ele denuncia a questão do perigo das religiões. Ele usa o exemplo dos atentados suicidas do islamismo. Então, assim, ele coloca tudo dentro de um saco só. E aí ele fala da influência das religiões no governo norte-americano. Enfim, ele arrebenta com essa questão da fé. E aí ele fala sobre a questão do antissemitismo, da Inquisição, das guerras santas, aquelas coisas todas, né? E ele diz que isso tudo ameaça a existência da humanidade. Então, olha como isso é importante, né? Nesse livro, ele defende o fim de todas as religiões e as substituições das religiões pelo autoconhecimento. Então, essa é a única saída que ele demonstra para o impasse que nós estamos vivendo hoje, nesse início de milênio. Recebeu muitas críticas, né, em relação a esse livro, e aí, então, ele escreveu um segundo livro chamado Carta a uma Nação Cristã, em 2006, respondendo às críticas que ele recebeu do primeiro livro dele. O outro é o Christopher Eric Hitchens. Ele era jornalista e escritor, porque ele faleceu no dia 15 de dezembro de 2011, por coincidência, meu aniversário, né? Nosso aniversário, né? E talvez um presente de Deus, né? Não sei. Ele escreveu um livro chamado Deus Não é Grande, God is Not Great, como as religiões envenenam tudo. E esse livro foi publicado em 2007, teve todo o destaque e tal. E ele diz que Deus não criou o homem à sua imagem, mas que o homem criou Deus à sua imagem, né? Então, Deus criou o homem, o homem criou Deus num reflexo de medo da morte. E interessante da história desse cara é que ele tem um irmão chamado Peter, e esse irmão dele, ele fez críticas severas ao livro do Christopher, dizendo que ele faz afirmações incorretas, que ele usou, inclusive, dados incorretos. E ele escreveu um livro chamado The Rage Against God, ou eu traduzi como Raiva contra Deus. E subtítulo, Como o ateísmo me conduziu à fé. Esse camarada aqui, gente, ele chamou Deus de ditador celestial, para vocês terem uma ideia. Tá? Num debate que ele teve com um ex-professor de Oxford, ele diz assim: acabo de ganhar muito dinheiro num livro que esmaga Deus. Só que agora ele está lá no Hades, ardendo lá. Né? Leia para mim Mateus 16, 26. Alguém abre para mim Mateus 16, 26. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Essa é uma boa pergunta, que provavelmente o Christopher Hitchens já sabe a resposta. Ele perdeu toda a eternidade. Ele pode ter, assim, ficado super feliz de ter ganho muito dinheiro num livro que, segundo ele, esmaga Deus. Só que uma hora dessa ele já está lá embaixo, exatamente sabendo o grande erro que ele cometeu na vida dele. E, finalmente, aqui, o último, né, é o Daniel Clement Dennett, que é um filósofo americano também, norte-americano, e as pesquisas dele se referem mais à mente, estão relacionadas à ciência cognitiva. Ele é um dos camaradas assim que tentam
explicar as coisas sobre consciência, sobre funcionamento do cérebro, tal. Ele escreveu um livro de mais de 400 páginas, cujo título é A Consciência Explicada, onde ele simplesmente não explica nada. O camarada consegue, num livro de mais de 400 páginas, enrolar, né, e ainda ser aplaudido. E aí, só para vocês terem uma ideia, olha a frase dele. Ainda nos encontramos numa tremenda embrulhada. É um tópico que frequentemente deixa até os pensadores mais capazes de língua presa e confusos. Um livro altamente aclamado que não explica nada. Me lembrei do Parreira, né? Que foi o único cara que escreveu um livro que ele não leu, né? Vocês sabem dessa ou não? Vocês conhecem o livro do Parreira? Formando Equipes Vencedoras. É o livro do Parreira. Ele nunca leu o livro dele, né? Perdeu feio na coisa. Os ateístas modernos, pessoal, eles assumiram que somente eles têm o direito de falar em nome da ciência. Ciência e religião, para eles, são incompatíveis. Vejam, eu vou ter que pôr muitas frases aqui hoje, que eu não gosto, mas vamos lá. Peter Atkins, ele diz assim, ciência e religião não podem ser reconciliadas, e a humanidade deveria começar a apreciar o poder de sua filha e rechaçar todas as tentativas de contemporização. A religião fracassou, e seu fracasso deveria ser exposto. A ciência deveria ser aclamada rei. Eles são bem prepotentes, e eles são assim mesmos, né? Eles se esquecem de que a ciência ela teve o seu início, né, vamos chamar assim, a ciência moderna, compostas por teístas, muitos dos quais eram cristãos, né? Esses cientistas que iniciaram o que nós podemos chamar de ciência moderna, eles acreditavam que a ciência era possível somente porque um criador inteligente tinha feito as coisas com muita ordem. E, se não fosse assim, tudo seria um caos. Quer ver uma coisa? Dentre esses, né, cientistas, eu vou citar aqui Louis Agassiz, fundador da ciência glacial, Sir Francis Bacon, que estabeleceu o método científico de investigação com base nos experimentos e no raciocínio indutivo, Sir Charles Bell, primeiro a mapear o cérebro e o sistema nervoso de forma detalhada, Robert Boyle, que descobriu a lei de Boyle para os gases, Nicolau Copérnico, que apresentou o primeiro sistema de planetas que orbitavam o Sol, com base em cálculos matemáticos, Georges Cuvier, fundador da anatomia comparativa, John Dalton, pai da teoria atômica moderna, René Descartes, matemático, cientista, filósofo, considerado o pai da filosofia moderna, Jean-Henri Fabre, principal fundador da entomologia moderna, Michael Faraday, um dos maiores cientistas do século XIX, que revolucionou a física com o seu trabalho sobre eletricidade e magnetismo, James Joule, que descobriu a primeira lei da termodinâmica, William Thomson Kelvin, entre os primeiros que afirmaram a segunda lei da termodinâmica, Johannes Kepler, matemático, astrônomo, que descobriu as leis do movimento planetário, James Clerk Maxwell, formulador da teoria eletromagnética da luz, Gregor Mendel, pai da genética, Sir Isaac Newton, inventor do telescópio refletor e descobridor da lei da gravidade, considerado o pensador mais original e influente da história da ciência, Blaise Pascal, estou acabando, principal contribuinte para os estudos da probabilidade da hidrostática, e Louis Pasteur, o formulador da teoria microbiana, e inúmeros outros nomes que a gente tem aí. E, dentre esses, por exemplo, Kelvin, ele se opunha veemente ao darwinismo. Ele era criacionista. Isaac Newton, ele terminou o seu livro com as seguintes palavras:
este sistema maravilhoso do Sol, de planetas e de cometas, poderia apenas vir do conselho e do domínio de um ser inteligente e poderoso. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo, e por causa do seu domínio, ele deseja ser chamado de Senhor Deus. Afirmação de um cientista. Né? Então, dizer que crer em Deus não é científico, que os cientistas não creem em Deus, isso é uma tremenda parcialidade, é uma ignorância. Vários cientistas muito importantes, eles acreditavam em Deus. E eles consideravam que a própria ciência era fruto da fé. Bom, acontece, meus irmãos, que eu, particularmente, acho que os novos ateístas, eles não são ateus, na verdade. Na verdade, eu acho que eles são inimigos de Deus. Eles odeiam a Deus. Vejam vocês a declaração desse camarada chamado Richard Dawkins, que o Senhor me perdoe por estar colocando isso aqui, porque é pesado. É pesado. Tive que orar para pôr essa frase aqui. Olha só o que o Richard Dawkins fez, e o Senhor vai dar o galardão devido para ele lá no inferno. O Deus do Antigo Testamento é provavelmente o mais desagradável dos seres em toda a ficção. Primeiro, Deus é desagradável, e ele é uma ficção. O ciúme e o orgulho do mesmo o leva a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, com evidente sede de sangue e desejo de limpeza racial. Então, Deus é um ser mimado. Um machista, homofóbico, infanticida, genocida, falicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente fanfarrão. Por favor, alguém abra a Bíblia. 2 Timóteo 3. Leia para mim os versículos de 1 a 4. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. E a Bíblia já nos alerta que nos últimos tempos eles vão estar aí. Né? Meus irmãos, com uma afirmação dessa, né, eu só posso dizer que esse camarada odeia Deus. E é interessante que ele foi criado no meio cristão, né, e ele diz que se despertou e teve a sua mudança de pensamento quando ele conheceu o darwinismo. E aí ele foi estudar a questão da evolução, porque ele queria justamente entender por que as coisas foram criadas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora, não precisa responder, se você não quiser. Mas tem alguém aqui que não acredita na teoria da evolução? Não acredita na teoria da evolução? Tem alguém aqui que não acredita? Eu não acredito. Vocês não acreditam? Todos que levantaram a mão não acreditam? Tem gente que ficou meio assim. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tá? Você ficou assim, é pegadinha, né? É pegadinha. Não, eu quero saber a tua opinião, porque olha o que esse camarada está falando de você que levantou a mão. Tá? Olha só o que ele falou de você. Ele diz assim: é completamente seguro
eu assinalei ali em negrito, dizer que, se você encontrar alguém que alega não crer na evolução, essa pessoa é ignorante, estúpida ou insana. Eu. Ou perversa, mas eu prefiro não considerar isso. Meu irmão, tá vendo? Você é um ignorante. Você é um estúpido. Você é um insano. Eu sou tudo isso que ele falou. Então, tá vendo? Isso aí. Né? Agora, então, todos nós somos estúpidos e ignorantes. Mas eu queria mostrar para vocês a frase do Fritz Schaeffer. O significado e a alegria na minha ciência encontram-se nos momentos de descoberta de coisas novas, quando digo a mim mesmo: então foi assim que Deus fez. Meu alvo é compreender um pedacinho do plano de Deus. Sabe quem falou isso? Um estúpido, insano e ignorante, professor de química da Graham Perdue, diretor do Centro de Química Quântica da Universidade da Geórgia. Eu pergunto, quem tem mais autoridade para falar? Richard Dawkins ou Fritz Schaeffer? Será que esse camarada, que foi considerado um cientista brilhante, é um estúpido e ignorante? Em contraste, né, com o orgulho convencido dos ateístas, vejam vocês Wernher von Braun, um dos maiores cientistas do século XX, diz assim: ninguém pode ser exposto à lei e à ordem do universo sem concluir que haja uma intenção divina por detrás de tudo. Falando de mim mesmo, posso apenas dizer que a grandiosidade do cosmos serve para confiar minha crença na certeza de um Criador. Esse é o da bomba atômica. Esse é o que inventou o foguete. Ele que trabalhou no Saturno, que foi o foguete que levou. Né, ele trabalhou na NASA durante muitos anos. É um estúpido ignorante. Tudo bem que eu não encontrei nada que me dissesse que ele fosse crente. Né? Mas ateísta ele não é, com uma frase dessa. Né? Eu vi que o von Braun ele nasceu na Igreja Luterana. Mas com uma declaração dessa, gente, certamente ele não era ateu. Né? Uma das mentes mais brilhantes do século XX. Agora, tem uma coisa muito legal aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vocês imaginam que, para ser um astronauta... Espera aí. Antes disso, para ser um astronauta, a pessoa tem que ser burra, ignorante, estúpida, ou ela tem que ser inteligente? Para ser astronauta. Olha só. Então, veja bem, eu acredito que os astronautas são pessoas extremamente inteligentes. E quando Apolo 8, que ela circulou a Lua, né, então, lá tinha um dos astronautas, William Anders, e ele diz assim: a todos os residentes na Terra, a tripulação da Apolo 8 gostaria de lhes enviar uma mensagem. No princípio, criou Deus o céu e a terra. De lá. E essa foto aqui é uma foto dele, que eu fiz questão de colocar aqui, né, numa perspectiva da Lua, enxergando a Terra lá no fundinho. Estúpido, ignorante, segundo Richard Dawkins. Não é isso? Depois de voltar para... o interessante é que, depois disso, né, eles leram os 10 primeiros versículos de Gênesis, em torno da Lua. Olha que legal. E, quando eles voltaram, um repórter veio e perguntou para ele assim: você viu Deus lá? E a resposta dele foi assim: não, mas eu vi evidências dele. O repórter deveria ser ateísta. Na missão da Apolo 11, tá, estes ignorantes, esses insanos, eles, todo mundo já conhece, o Neil Armstrong, né, e o Buzz Aldrin e o Michael Collins, eles
foram e desceram na Lua. E eu não sei se você sabe, achei tão legal isso que eu queria compartilhar com vocês. O Aldrin, ele tinha levado consigo um pequeno kit de ceia, que tinha sido dado pela igreja dele, né? Então, ele tinha um cálicezinho prateado, um frasco bem pequenininho, do tamanho de um dedão, assim, né? E, quando eles desceram lá, ele enviou a seguinte mensagem: Houston, Eagle falando. O piloto do módulo de comando falando. Eu gostaria de convidar cada pessoa que está ouvindo, quem quer que seja e onde quer que esteja, a contemplar os eventos ocorridos nas últimas horas e a agradecer da sua própria maneira. Durante o momento de silêncio no rádio, ele depois escreve fazendo assim: abri as pequenas embalagens plásticas que continham o pão e o vinho. Eu derramei o vinho no cálice que minha igreja havia me dado. Na gravidade reduzida a 1/6 na Lua, o vinho contornou lentamente o cálice. Então eu li a Bíblia. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Minha intenção era ler a passagem da ceia quando chegasse à Terra, mas no último minuto, Dake Slayton havia pedido que eu não fizesse isso. Sabem por quê? Porque a NASA estava sofrendo um processo por causa da Apollo 8, de uma cidadã chamada Madeleine Murrow O'Hare, que era opositora à religião e que havia processado a NASA. Depois que a Apollo 8 leu Gênesis lá. E ele diz assim: eu concordei com relutância. O corpo de metal da Eagle rangeu. Eu comi o pequeno pedaço de pão e bebi o vinho. Agradeci pela inteligência e o espírito que havia trazido 2 jovens pilotos para o Mar da Tranquilidade. O Mar da Tranquilidade é o local onde a Eagle pousou lá na Lua. Foi interessante pensar: o primeiro líquido já derramado na Lua e o primeiro alimento ingerido lá foram os elementos da ceia. Ah, que legal, né? Estúpido, ignorante, insano. Bom, mas os ateístas, eles têm conseguido, eles têm obtido êxito em convencer muitas pessoas que a ciência é capaz de explicar todas as coisas. O Dawkins mesmo diz: a maioria das pessoas acha que é necessário um Deus para explicar a existência do mundo, especialmente da vida. Elas estão erradas. E eles, então, humildemente, se autodenominam brilhantes, querendo, com isso, dizer que nós somos uns debilóides, né? E eles dizem que as pessoas que creem em Deus são provavelmente analfabetas e não pensam. Agora, falando uma coisa dessa, será que eles não estão ofendendo pessoas como estas que eu mostrei para vocês? Não vamos nem falar sobre nós não somos nada. Mas pessoas com a inteligência, o nível dessas que eu mostrei para vocês. Diga, Gui. Uhum. Sim. Sim. Teste da fé. Eu conheço um site
onde os cientistas que não aceitam a teoria da evolução, eles assinam o seu nome lá. Nós somos contra a teoria da evolução. E tem uma lista enorme lá, né? Agora, continuando aqui, pessoal, afinal de contas, a ciência explica tudo? O que vocês acham? Imagina que a ciência consegue explicar tudo? Imagina que você chegou aqui hoje cedo, né, e você encontrou um bolo em cima da mesa ali, um bolo mais ou menos assim, né? E aí, a primeira coisa que eu vou perguntar é a seguinte: como é que esse bolo chegou aqui? Bom, alguém pode dizer assim, o Pádua fez o bolo, né? Excelente cozinheiro, nosso Tiff, fez o bolo e trouxe o bolo aqui, certo? Aí vem outra pessoa e fala assim, não, isso é impossível, impossível. Provavelmente aconteceu o seguinte, um caminhão de entrega do Pão de Açúcar, né, estava indo fazer a entrega e, de repente, ele sofreu um acidente, capotou, girou, explodiu, né, e aí, pum, apareceu o bolo aqui. Prontinho, desse jeito. Vocês estão dando risada? Mas é assim que eles estão falando que o universo surgiu, não é? Surgiu de uma explosão e tudo se fez bonitinho. A diferença é que eles colocam bilhões de anos aí na história. E perfeito, está aí. Bolo gostoso e tal, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, fora essa brincadeira, é que o John Lennox, que é um professor de matemática da Universidade de Oxford, ele coloca essa analogia que ele chama do bolo da tia Matilde. E esse John Lennox ele teve um debate com Richard Dawkins, que você pode ver na internet, se você quiser, depois, bem interessante. E ele fala assim, ele tem uma analogia muito interessante aqui, né, que ele pode dizer assim, olha, um nutrólogo, ele pode vir aqui, olhar para o bolo e pode dizer o número de calorias desse bolo, né, o efeito nutricional desse bolo no teu corpo, tal. Um bioquímico pode vir aqui e falar sobre as estruturas das proteínas, das gorduras. Pode vir um químico aqui e falar dos elementos envolvidos, das ligações desses elementos, né? O físico vai falar das partículas do bolo, o matemático vai criar uma equação de como se pode formular fazer aquele bolo, né, e tal, né? E suponha que eu chegue para um deles e pergunte assim, por que esse bolo foi feito? Nenhum deles vai saber a resposta. Todos os nutrólogos, bioquímicos, físicos, matemáticos, nenhum deles vai conseguir perguntar, ou responder, desculpa, por que o bolo foi feito. Fala. Isso. Amém. Muito bom. Uhum. Verdade. É verdade. E é uma conclusão meio óbvia. Nós vamos chegar. Nós vamos falar esse assunto hoje no próxima aula, né? No próximo estudo, mas isso é uma conclusão lógica, né? Então, vejam bem, ninguém consegue explicar por que aquele bolo foi feito, a não ser se perguntar para quem fez. Não é? A ciência não vai conseguir explicar. Então, se você não chegar, como o John Lennox falou, para a tia Matilde perguntar para ela por que ela fez, ninguém vai ficar sabendo. E
dizer que, pelo fato da ciência não poder nos dizer por que a tia Matilde fez o bolo, nós somos incapazes de saber o porquê, é falso isso, é desonesto. Porque tudo que nós precisamos fazer é chegar para a tia Matilde e perguntar: ô, tia, mas por que a senhora fez esse bolo? Não é? Simples assim. Agora, meus irmãos, a ciência ela não consegue explicar nenhum porquê. Ela não consegue explicar. Querem um exemplo? Por que o que é a vida? A ciência não consegue explicar o que é a vida. Se vocês tiverem curiosidade de ler sobre esse assunto, vocês vão verem que os cientistas não conseguem explicar a vida. Olha o que o nosso brilhante Richard Dawkins diz sobre isso. O fato de que a vida evoluiu de praticamente nada, cerca de 10 bilhões de anos após o universo ter evoluído literalmente do nada, é um fato tão espantoso que eu seria um louco caso usasse de palavras para tentar explicá-lo. Como que praticamente nada é capaz de evoluir, gerar vida? Gente, praticamente nada não gera nada. Isso é enrolation mesmo. Agora, o que a boa, eu chamo de boa ciência, nos diz a respeito da vida? Que existe uma lei da biogênese. E o que diz a lei da biogênese, meu irmão? Somente vida pode gerar outra vida. Ou seja, não é possível elementos inorgânicos gerarem elementos orgânicos. Presta atenção, isso é uma lei científica. Vocês sabem o que é lei científica? Lei científica não pode ser quebrada. Ela já foi comprovada em laboratório por todo um método científico. Agora, chegar para mim e falar assim, olha, evoluiu do nada, sim, por causa de bilhões de anos. Gênesis 2:7, por favor, alguém lê para mim. A palavra de Deus explica o que é a vida, e ela é muito mais científica do que os cientistas. Porque o que Gênesis 2:7 está dizendo aí é que, confirmando e corroborando o que a lei da biogênese nos ensina, que Deus, que é a vida, gerou vida. Não tem dificuldade nisso. Oi. Interessante que, na verdade, mesmo essa lei da biogênese, você não explica o porquê. A ciência nunca vai explicar o porquê. Não. Mas explica como que veio. Ok. Por isso que a ciência é exata. Ela trabalha Uhum. premissas exatas. Certo. E eu creio que o que a gente vivencia, o que a gente crê, não é uma coisa que não sei se eu vou saber falar o que eu estou pensando, mas assim. A gente ajuda. Vamos lá. Não existe um porquê. Existe assim, sabe assim. Eu gosto muito quando Deus fala porque Deus amou ao mundo, sabe assim. Para que nós somos criados? Uhum. Uhum. Porque mesmo você pegando, acabamos de ler Gênesis 7, né? Mas, 2:7. Mas não existe um porquê, existe um para quê. Nós vamos chegar lá. Tá? Nós temos ainda mais uma aula sobre esse assunto. E nós vamos falar algumas coisas relacionadas a isso, mas nós vamos chegar lá. Agora, eles dizem o seguinte, que a Darwin explicou a origem da vida. Alguém aqui já leu A Origem das Espécies? Darwin não explica nada da origem das vidas. Na verdade, ele nem fala nada, né? Ele não fala. Primeiro que o livro chama A Origem das Espécies. Não fala que é a origem da vida.
né? Vocês se lembram qual é um dos argumentos que levou Darwin a ter esse lampejo e ter essa ideia? Hã? Isso. Quem falou passarinho? Aqueles tentilhões, né? Ele olhou o quê? O bico dos tentilhões, não é isso? Gente, usa a massa encefálica que Deus deu para vocês. O passarinho continua sendo passarinho. Isso não é evolução. Isso chama-se adaptação. E é incrível como as pessoas se deixam levar por isso. Eu vou mostrar daqui a pouco um vídeo para vocês interessante, né? Agora, Darwin ele não explicou nada sobre a origem da vida, porque é somente a palavra de Deus que pode explicar isso para a gente, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Imagina um computador, né? Ele é feito de vários componentes eletrônicos. Vários componentes eletrônicos. Eu já pus até um mais ou menos ali moderno, né? Tem monitor, teclado, etc. e tal. Né? Tem a CPU aqui. Agora eu pergunto para vocês: o que dá vida ao computador? Bom, precisa ligar na eletricidade, certo? Mas só ligar lá na eletricidade vai funcionar? Vai fazer alguma coisa? O que tem que ter? Precisa ter uma coisa chamada software, pessoal. Tá? O seu celular, né, o seu smartphone, ele tem um software. Porque, senão, o resto é tudo componente eletrônico, coisas mecânicas. Ok? Muito bem. Agora, pensa o seguinte. Se eu pegar esse computador, deixar ele paradinho aí, por alguns milhões de anos, tá? Você acha que, de repente, ele vai começar a aparecer um sistema operacional? Certo? E aí ele vai ganhar vida, vamos chamar de vida, isso que né? Vai começar a funcionar. Né? Então, você deixa ele aí parado, milhões de anos. Aí, de repente, pum, aparece o... Quem conheceu o DOS, né? Quem trabalhou? Ah, tem gente rindo aí. Aí, ó, muita gente com saudade nenhuma, né, gente? Saudade nenhuma. Aí o DOS evoluiu para o Windows 3.1, né? Lembra que bacana? Aí já apareceu o mouse com os ícones e você foi evoluindo. Aí você deixa mais milhões de anos e vira o Windows XP. Né? Esse aí não dava aquela tela azul danada tanto, né? Beleza, já melhorou um pouco. Mas aí passa mais alguns milhões de anos e vem o Windows 7. Né? Eu pulei alguns, pessoal, senão... Né? Tá ok? Esse, para mim, é o melhor dos Windows até hoje, é o que eu gosto. Mas aí a Microsoft não ficou contente e estraçalhou com a nossa vida. Eu odeio o Windows 8, mas está aí o Windows 8. Né? Você viu que não funcionou lá. Então, já tem o 8.1. Pessoal, vocês acham isso factível? Né? Se tiver internet, sim. Mas a origem disso, o que eles estão falando para a gente, quando eles falam sobre a evolução, nós vamos tratar disso melhor no próximo estudo, é que as coisas inorgânicas, né, elas simplesmente geraram vida por si só. É mais ou menos isso. É como se você tivesse aí bilhões de anos para que, de repente, uma coisa que é inanimada, inorgânica, vire orgânica e vire a vida. Fala. Uhum. Isso. A criogenia aí. Uhum. Ok. Sim. Então, falando em questão de software, né, que isso tem a ver com você, gente, o software ele é codificado. Para isso ele precisa de quê?
Inteligência. É justamente isso que os cientistas descobriram em relação ao DNA. O DNA é como se fosse um super, hiper complexo sistema operacional, né, que comanda as células ali. Nós vamos falar sobre DNA no próximo estudo. Eu já mostrei para vocês um vídeo de como funciona isso. Bom, mas aí então os ateístas eles atacam a questão da fé. Eles dizem que nas religiões é preciso ter fé, e eles não aceitam que a fé é alguma coisa compatível com a ciência, né? Então, eles estão totalmente baseados no materialismo. E aí isso é incompatível em você crer em Deus, num Deus criador. Então, eu queria mostrar para vocês o pedacinho de um vídeo que eu achei na internet, que é bem interessante em relação a essa questão da fé. Para quem está nos acompanhando pela internet, tem gente que não consegue vir, não pode vir, mas tem gente que não vem por preguiça, né? É uma pena, mas ainda bem que Deus não é preguiçoso com a gente, né? Entra lá no YouTube e coloca God versus Evolution e acompanha aí. Eu vou botar um trechinho só, eu não consegui editar o vídeo, não deu tempo, então vou pôr só um pedacinho, vamos ver se funciona aí, no próximo slide. E vou precisar que você dê o play aí. Vejam, presta atenção. Ele não está com uma resolução muito boa, então quem estiver atrás não estiver conseguindo ver direito, principalmente a legenda, quiser vir para frente, não conseguiu uma resolução melhor do vídeo.
Vamos deixar ele pensando, vai. O vídeo é muito interessante, continua, só que ele tem 35 minutos, mas eu queria mostrar só esse trechinho, porque depois ele vai mostrando para as pessoas que eles não têm os argumentos necessários, as respostas necessárias. E é isso mesmo que acontece, gente. Vocês perceberam que você precisa ter fé para crer na evolução. Talvez muito mais do que no criacionismo, e é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo estudo. Porque nos próximos estudos, nós vamos verificar como nós temos muito mais evidências da criação, né, da questão do Criador, de Deus, da existência de Deus, do que dessa falácia aí toda. E vocês vejam como pessoas que são graduadas, PhDs ali. Né? Fala, Júnior. Não. Eu achei até interessante quando o rapaz ali, aquele do óculos, que ficou até gaguejando algumas vezes, ele falou assim, eu não acredito na religião porque foi criada pelos homens. Aí eu me perguntei, e a teoria da evolução foi criada por quem? Exatamente. Tem que ter fé, tem que acreditar. É isso? Então, vejam vocês, a ciência não consegue explicar muitas coisas. Então, nós vamos continuar esse estudo. No próximo domingo tem o feriado, então nós vamos ter um parênteses aqui, a gente vai ter uma aula avulsa, não vamos dar continuidade ao curso, mas no outro domingo, no domingo seguinte, então, eu volto com vocês para a gente tratar um pouquinho mais sobre esse assunto. E dentro daquele propósito que nós temos apologético, de mostrar para vocês como nós temos muito mais convicção e muito mais certeza da nossa fé do que da fé deles. Amém? Então, que todos tenham uma boa macarronada. Bom domingo para todos. Vou pedir para o Ion terminar aqui orando para a gente.